Glória a Deus, que maravilha. Dá saudade, né, queridos, de estar aqui todo mundo junto, todo mundo louvando ao Senhor. Mas nós estamos caminhando para a concretização daquilo que nós temos declarado em fé. Amém? Aleluia. Então, talvez você pergunte, mas como é que houve essa mudança, né, na vida de Kivânia a ponto de realmente atingir, né, conquistar Fabrício também para o reino de Deus? E, na realidade, queridos, eu cheguei dentro dessa relação com muitas carências, e é o que acontece, né, com muitos casais também. E eu imaginei que Fabrício ele seria o supridor disso. E por conta disso havia muita cobrança. E não a cobrança de dizer, Fabrício me ama, Fabrício, por favor, faz isso por mim, faz isso comigo. Não, a forma como eu expressava essa carência era com muita ignorância, com muita falta de respeito. E eu me lembro assim que uma das coisas que eu chamava muito, porque eu sabia que irritava ele, era chamá-lo de imbecil. E eu usava essa palavra para irritar e era motivo de muitas confusões, de muitas contendas. Porém, quando eu me converti, o que eu comecei a perceber é que em Deus, todas aquelas carências, toda aquela falta de amor, toda aquela falta de demonstração de carinho pela minha vida, pela minha pessoa que existia dentro de mim, eu consegui encontrar em Deus a satisfação disso. Então eu consegui aliviar Fabrício. Fabrício já não era mais o meu alvo de você tem que me suprir, você tem que fazer isso por mim, você tem que ser o meu protetor, você tem que ser aquele que me elogia, aquele que diz tudo isso. E sim, eu voltei isso para Deus. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, não foi fácil. Mas aqui em João, no capítulo 16, tem um versículo que fala de alguém que foi essencial para essa transformação, para essa mudança, para que eu começasse a entender que, sim, Fabrício, como meu marido, como meu esposo, como meu cabeça, ele tinha, sim, o seu lado, a sua responsabilidade na relação. Mas ele não era aquele que ia suprir de uma forma essencial aquilo que eu tanto precisava e desejava. E eu quero falar sobre alguém que eu quero honrar diante das câmeras, diante do público, diante do mundo inteiro. Uma pessoa que esteve comigo desde o início, desde quando eu me entendo por gente, que nunca me deixou, que nunca me abandonou, que sempre acreditou em mim. Essa pessoa me apresentou Jesus Cristo. Essa pessoa, ela disse para mim como eu estava, a minha eternidade. Essa pessoa falou comigo no meu nível de entendimento. Essa pessoa nunca chegou para mim me chamando por nome de pecado, Kivânia. Não, ele não me chamava de encrenqueira, confuseira, arengueira, fuxiqueira. Não, ele sempre me chamou pelo meu nome. E essa pessoa, Jesus também quis apresentar a nós, a sua igreja. Essa pessoa se chama Espírito Santo. E eu quero aqui agradecer a pessoa do Espírito Santo por tudo que ele fez e ainda continua fazendo na minha vida, na nossa relação. É a ele que eu devo toda a minha modificação, toda a minha mudança. Foi ele quem esteve nos momentos mais difíceis, quando Fabrício ainda não tinha se convertido. E eu estava ali sozinha, chorando, olhando para, meu Deus, por onde é que eu começo? Eu tenho que mudar, o casamento tem que mudar, a minha forma de me relacionar com meu filho tem que mudar, a minha forma de me relacionar com as autoridades, com os meus pais. Era tanta coisa que precisava ser mudada e eu dizia, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta. Mas essa pessoa chamada Espírito Santo, ele sempre esteve junto e dizendo que sim, daria certo, que eu não desistisse. E eu comecei a pedir para ele, Espírito Santo, me faça ver Fabrício como você vê. Porque eu só via defeitos. E quando ele começou a me mostrar a pessoa de Fabrício com os olhos dele, eu disse, eu não posso perder esse homem. Eu me apaixonei por Fabrício quando eu tinha 10 anos de idade. Eu comecei a olhar para Fabrício quando eu era uma criança. A gente estudava na mesma escola e ele corria para lá e para cá. E eu ficava olhando, admirando. Ele disse, nem lembra de mim lá. Mas eu estava lá olhando para ele. Com 15 anos começamos a namorar. Hoje ele está com 45, eu estou com 44. E assim, são 25 anos de muita luta, mas de tanta alegria, de tanta perseverança. E eu quero dizer a você, querido, que está aí, você que está passando por situações tão difíceis no seu casamento, principalmente nessa época. Parece que a época, né, a situação dessa questão do coronavírus, parece que
aumentou a dificuldade da relação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa máscara que a gente precisa usar para nos isolar de coisas que estão acontecendo no ar que não vemos, isso não isola o poder do Espírito de Deus na tua vida, na tua casa, na restauração do teu casamento. Não há nada que o inferno possa fazer que impeça a ação do Espírito Santo, aonde ele é chamado, aonde ele é reconhecido. E eu quero dizer a você de forma específica, mulher, não desiste da tua relação por causa de tudo que você está vivenciando hoje. Você não tem noção do que o Espírito de Deus pode fazer. Se você hoje pudesse ver depois dessa montanha, eu tenho certeza que você não abriria mão da tua relação. E essa pessoa, o próprio Jesus disse em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Talvez você olhe e diga, mas Kivânia, eu tenho certeza que esse não foi o homem que Deus queria para a minha vida. Eu não fiz uma escolha acertada, eu não fui guiada pelo Espírito Santo. Eu também não fui, eu nem sabia que ele existia. Mas Deus pega de onde a gente está e pega dali por diante. Ele não precisa que o passado da gente seja modificado, ele modifica do momento que ele chega ali para frente. Então ele pode transformar. E Jesus diz, ele vai guiar você, ele vai nos guiar em toda a verdade. E a verdade não é que casamento é um propósito frustrado, é um plano que não deu certo. Casamento é um projeto de Deus que funciona, que dá certo, porque nós temos alguém responsável por ele para nos ajudar e nos guiar. E ele diz também assim, olha, ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que ele tiver ouvido e ele vos anunciará o que há de vir. Querida mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que o Espírito Santo quer falar para você, que ainda virá. Você tem ouvido muitas notícias nos jornais, na internet, no Instagram, enfim, em todas essas questões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma notícia da parte do Espírito Santo do que há de vir. E é nessa notícia que nós devemos nos segurar. É nessa notícia que nós devemos firmar a nossa fé e a nossa confissão. É naquilo que ele tem para nos dizer do que há de vir. E a palavra diz ainda no verso 14, Jesus diz, olha, ele me glorificará, porque ele há de receber do que é meu e ele vai anunciar. Você está preparada para ver o teu casamento glorificar Jesus? Você está preparada, mulher, para o teu casamento glorificar Jesus? Uma das definições do Espírito Santo, que é consolador, ajudador, auxiliador, é facilitador. E é isso que a gente também quer falar um pouco essa manhã. Facilite a sua relação, não dificulte. Às vezes nós vemos tantas pessoas procurando, né? Quando pessoas vêm conversar com a gente, parece que elas estão sempre procurando aquele ponto que piora a situação. Mas você pode, com a ajuda do Espírito Santo, ser assim como ele ajudou Jesus, você também pode facilitar a tua relação com teu esposo, facilitar a tua relação conjugal, para que vocês tenham algo precioso, algo bom, algo gostoso de desfrutar. Não só um, não só o outro, mas os dois. Amém? Fabrício? Glória a Deus. Amém, amados. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Quando o Kivânia começou a fluir nisso, isso era novidade para mim. Disse, meu Deus do céu, eu quero isso também para mim. E era no tempo da prata ainda, o pastor João Roberto estava abrindo o culto. No final ele fez um apelo, quem queria ser batizado no Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E o pessoal me levou, né, oraram por mim, botaram as mãos sobre a minha cabeça, mas eu não consegui fluir. Eu disse, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada em mim. Deixa eu dizer algo a você, amado, não tem nada errado. E 15 dias depois, aconteceu um evento com o profeta Herênio, vento impetuoso. Nunca me esqueci disso, amado. Ei, eu recebi de um louvor. Eu fluí em outras línguas no louvor, amados. Aleluia. No louvor. Você sabe qual é a alegria de dentro para fora, a construção de dentro para fora. Isso. Amém? Existe uma construção do Espírito. Lá em Gálatas, eu quero ler algo para você. Mas, Fabrício, como é que eu saio dessa situação de tanta contenda, de tanta confusão?
mas o Espírito Santo vai realmente me ajudar. Como é que ele vai me ajudar? Vou mostrar algo aqui na palavra. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, Aleluia. Paz, paciência, delicadeza, bondade, felicidade, humildade, o domínio próprio. Eita, meu, domínio próprio. É mesmo, Fabrício? É, o domínio próprio. Deixa eu continuar. E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei, amado. Aleluia. Mas, enquanto continuar no versículo 24, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificado na natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controla também a nossa vida. Versículo 26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Você está vendo, amado? A própria palavra diz, ele nos ensina. No momento que a gente se dedica à palavra, que busca conhecer cada vez mais, buscar o que puder, sugar da unção da palavra, da presença do Senhor, que está disponível para a gente, o Espírito Santo, alegria, paz, refrigério, domínio próprio. Eita, meu Deus do céu. Aí sim, amado, a relação com a sua esposa fica melhor, bem melhor. A alegria faz parte, o domínio próprio faz parte, o amor, o respeito faz parte, perdão faz parte. Amém, amado? Todo dia, amado, vamos dizer, não é porque a gente se converteu que problemas não vêm. Vêm, sim. Mas se torna mais fácil, mais, como é que eu posso dizer? Mais flexível, junto com a palavra. Se a gente se senta junto, aconteceu isso, acontece algo com o nosso filho, é novidade para a gente. É tudo novidade, mas a gente não está com experiência. A experiência vem com o decorrer dos anos. Amém, amados? Situações se levantam na nossa família, a gente vê que Vânia olha para mim, e aí, Fabrício, que Vânia agora não tem solução. Mas a gente para e começa a refletir na palavra, e o Espírito Santo traz um versículo, traz algo que já aconteceu na nossa vida, e traz uma solução. Olha, façam isso, faça dessa maneira que vai dar certo. Amém? A gente se junta e ora, amados. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eita, glória a Deus, eu estarei no meio deles. O que concordar aqui na terra, será concordado no céu, amados. Aleluia. Aleluia, amados. Aleluia. Você acha que num momento de brigas vai acontecer algo dessa qualidade? É isso que o nosso inimigo quer, amado. Atrapalhar a família, atrapalhar o andar da carruagem, vamos dizer assim. Mas não, amados, Deus é maior. Aleluia. Deixa eu dizer algo a você, é melhor o final das coisas do que o início. Ei, é melhor o final das coisas do que o início, amados. Aleluia, amados. Dê oportunidade à palavra. Eu lanço um desafio a você. Dê a oportunidade da palavra entrar na sua vida. Deixa a palavra construir de dentro para fora, amado. Não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Deixe ela. Dê uma oportunidade para que o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na sua família, no seu cônjuge, na sua esposa, em você. Mude. Veja a maravilha que vai acontecer. Aleluia. E eu acredito que você entendeu porque Fabrício mencionou o batismo no Espírito Santo. Porque na realidade, queridos, nem sempre é fácil a gente compreender qual é a direção de Deus. Às vezes não está tão específico para aquela situação que nós estamos vivendo dentro da relação conjugal. Que decisão nós devemos tomar? Que passos nós devemos dar? Como é que nós podemos fazer de uma forma que não haja, que a gente não se machuque, que a gente não se desrespeite, não se maltrate? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O batismo no Espírito Santo, ele é essencial na relação conjugal. É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita a entender de uma forma melhor, de uma forma mais clara, o que está no coração de Deus. Quando nós estamos ali orando em outras línguas, seja juntos, ou seja, aconteceu uma situação, então eu vou orar ali sozinho, naquele momento eu não vou orar com o Fabrício, mas ali eu estou me colocando diante do Senhor em prol da relação, em prol do nosso casamento, em prol dos nossos filhos, em prol da nossa história, do projeto que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes a gente não tem ali uma resposta imediata, a gente não tem uma interpretação. Mas deixa eu dizer a você, querido, você que está nos assistindo, Deus tem um propósito para você estar aí nos ouvindo hoje. Ou
ou mesmo depois, quando não for mais ao vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a oração em outras línguas, ela tem poder para nos livrar de espíritos de suicídio e de morte. A oração em outras línguas, ela nos capacita a liberar perdão quando a outra pessoa não merece. A oração em outras línguas, ela nos dá estratégias, ela nos dá sinais de Deus apontando que direção nós devemos tomar. E esse tempo que nós estamos vivenciando de quarentena é um tempo muito propício para isso. Quantas pessoas, porque não está gastando tanta energia no seu dia a dia, às vezes se acorda de madrugada, às vezes vai dormir mais tarde. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Como é importante você investir esses minutos e essas horas em você ligar um louvor. Às vezes todo mundo dormindo, você ali quietinho no seu canto, bota um fonezinho de ouvido e você começa a orar em outras línguas. Diz: Pai, está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso na minha relação com meu marido, com minha esposa, e eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que o futuro nos espera, mas eu sei que a sua palavra já disse que melhor é o final das coisas do que o início delas. Então me ensina, me ajuda a chegar nesse final, de forma que o teu nome seja glorificado. E você começa a orar em outras línguas, levanta as tuas mãos, isso funciona. Isso funciona. E nada pode substituir o poder que há na presença do Espírito Santo. Não há nada que possa substituir o poder da oração em línguas, da meditação da palavra. Você pode buscar 1001 conselhos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Só quem sabe do teu futuro é uma pessoa chamada Jesus Cristo, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te limpou, Ele que te lavou, Ele que te trouxe para perto dEle, porque você nasceu para louvor da sua glória. O teu casamento nasceu para louvor da sua glória. E não vai ser difícil. Eu sempre escuto quando a gente vinha para os cultos aqui: vai ser fácil, vai ser fácil. Mas que Vânia, eu estou sentindo tanta tristeza, eu estou sentindo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu acha que a gente está aqui bem à vontade, é? Você não sabe o que desafio é para a nossa alma estarmos aqui diante de você. A gente já errou algumas coisas, já fez, mas nós acreditamos naquele que é perfeito e que nos amou na nossa imperfeição. Ele nos amou antes que nós fôssemos amáveis, que nós mostrássemos qualquer outra coisa. Ele nos amou. E por que não? Por que não continuar um casamento que mesmo que está trazendo naquele momento tristeza, que mesmo naquele momento está passando por um período de dificuldade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tristeza vem e vai. Raiva vem e vai. A gente só precisa fortalecer o nosso espírito, para que a gente tenha domínio sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, que não são mentirosos. Eu sei que eles não são. Eu sei que você está chorando, se você está vivenciando momentos difíceis, isso são coisas reais. Mas isso não vai ser a tua eternidade. Isso não vai ser aquilo que vai reger o teu futuro, porque você está dando ouvidos a uma palavra que restaura, que reconstrói, que restitui. E aí a gente falando em outras línguas, não vamos encerrar agora, pelo menos eu não sei se vamos agora mesmo, mas eu quero falar com você sobre esse livro. Nós temos esse livro aqui no Verbo Shop. São 7 passos vitais para receber o Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você. É tão fácil. Olha como ele é fininho, ele tem pouquíssimas páginas. Eu li esse livro na época, numa tarde. Eu me sentei lá na calçada de casa e fui ler esse livro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Por que, Vânia, que você está trazendo esse livro? Porque uma das formas que nós ministramos na igreja sobre receber o batismo no Espírito Santo é por meio da imposição de mãos. Amém? Só que nesse momento nós não temos acesso a você. Tocar você, tocar tua cabeça, tocar você e fazer essa imposição de mãos. Mas olha, o meu pai, ele recebeu o batismo no Espírito Santo quando ele estava dentro de casa, lendo esse livro, antes de dormir, deitado lá no quarto dele sozinho. Ele tinha um desejo muito grande de receber o batismo e ele começou a ler esse livro. E de repente ele chegou lá perto da gente. Eu fui batizado, eu estou falando em outras línguas. Então Deus, ele tem formas de alcançar o seu povo. E se você não tem esse livro, querido, adquire. Adquire esse livro e lê. E se dá a oportunidade de conhecer mais um pouco, tanto dessa experiência de falar em outras línguas, como também se aprofundar nela. Amém? Temos também esse outro livro,
que é o Espírito de Deus, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. A gente também indica esse livro, além daquele livro que o pastor Tadeu falou sobre Construídos para Durar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você investe na tua vida, você está investindo na relação. Quando você investe na tua maturidade, no teu crescimento espiritual, automaticamente você está investindo em tudo que diz respeito a você. E aqui ele vai explicar, Kenneth Hagin, ele vai explicar sobre essa experiência do Espírito dentro de nós e sobre nós. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Essa pessoa do Espírito Santo junto com você, a oração em outras línguas, a meditação na palavra, a confissão da palavra, nós não precisamos nada mais do que isso. Ele vai nos orientar do que nós devemos fazer. Amém? Amém, amados. Glória a Deus, amados. Vamos encerrar, amém? Só queria ler algo para vocês meditarem nisso. Lá no Salmo 91, 14, 15, 16, diz assim na minha versão: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles na hora da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Amém, amados? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de ministrar sobre ti, Pai. Um grande teu amor, Pai. Eu oro agora, Senhor, pelas famílias que estão em casa, Senhor. Pai, dá refrigério, entendimento, sabedoria, Pai. Paz, alegria a cada família nesse lugar, Pai. As pessoas que estão com conflito, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Que chegue refrigério. Amém. Que ele busque conhecer cada vez mais a tua palavra, Senhor. Continue cada vez mais conhecer o Espírito Santo do Senhor. O refrigério, a alegria, Pai. O prazer de te servir, o prazer de meditar na tua palavra, Senhor. Pai, levanta pessoas para levantar palavras de conforto para essas famílias, Senhor. Levante, Senhor, ministros, louvores, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Deixa eu dizer algo a você, Pai. Bote louvores de gratidão, louvores de adoração. Aleluia, Senhor, para que o refrigério entre na sua casa, que o refrigério entre nesse lugar. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque vai acontecer dessa maneira, Senhor. Porque tem pessoas aqui que creem nessa palavra, que acreditam que essa palavra é verdade. Obrigado, Senhor, acontecendo desta maneira, Pai. Refrigério chegando na cada casa, cada família, Pai, nesse país, nesse mundo, Senhor. Te dou graça por isso, Pai. Abençoa no nome de Jesus.